Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Arquipapo e dessa vez remotamente no home office. Eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente! E hoje, dentro dessa temática, nós vamos falar de home office. Como é que estamos nos adaptando todos a essa nova conjuntura. Então vamos lá! Ainda chora por estar tão ao descaso. Bom, primeiro de tudo, acho que todo mundo percebeu que a qualidade da gravação tá um pouco diferente. Isso é uma adaptação aí que a gente tá tentando, né? Acho que principalmente nesse episódio de hoje, o áudio da Renata vai estar um pouquinho estourado, mas a gente vai tentar consertar isso para a próxima gravação. O que a gente não queria é ficar mais uma quinzena sem nenhum episódio, né? Exatamente. Qual que é a tua notícia, Kazu? A minha notícia é a seguinte, olha lá. O CAL, né, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, escreveu lá o seguinte: novo vencimento para anuidade 2020, tá? Em virtude dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19, o Conselho Diretor do CAL decidiu por adiar o vencimento da anuidade 2020 para, atenção, 31 de julho, para profissionais e empresas sem cobrança de encargos e multas. Multa. Uhul! Maravilha, né? Então, o prazo antes era até dia 31 de maio, agora tem até 31 de julho para você juntar o dinheirinho e pagar o CAL lá, beleza? E a tua notícia, Gabriel? Olha só, tem uma notícia muito legal aqui também relacionada ao coronavírus. O IAB de São Paulo, prevendo os problemas que o coronavírus vai gerar na economia e no setor da construção civil, criou uma proposta de com um plano emergencial para o campo de arquitetura. Essa proposta ela tem dois objetivos principais. O primeiro é melhorar a qualidade da habitação da população de baixa renda, que não tem acesso à arquitetura de qualidade, né? E a segunda é criar um ciclo virtuoso de reativação da economia com impacto positivo no setor de arquitetura e construção. Então, eles vão organizar uma série de editais para ativar a economia e ajudar todo o setor da construção civil. Para quem quiser mais informações, então, entra no site do IAB São Paulo. Maravilha! Eu recebi do CAL aqui, o CAL Paraná, que o governo do Paraná lançou uma nova edição do programa de residência técnica em projetos de obras públicas, que ele é uma iniciativa, né, para contemplar os profissionais recém-formados de arquitetura e de engenharia civil, desde que sejam graduados desde 2017. Tá? O objetivo é qualificar esses profissionais para atender o setor público. Então, ele vai contemplar uma bolsa auxílio, e a realização de um curso de pós-graduação lato sensu em projetos e obras públicas. E a ideia é que quem for selecionado por esse processo vai cumprir 30 horas semanais de atividades práticas e vai receber uma bolsa auxílio de R$ 1.900. Então eu achei legal assim, a ideia de uma residência técnica para quem está entrando no mercado, né? Elas são 24 meses, começando a partir de julho desse ano. Achei interessante o programa, acho que é ligado ao Departamento de Engenharia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem no site do CAL Paraná, tem o formulário de inscrição aqui, então é uma forma de adquirir experiência, né? E para quem tem interesse nesse setor mais de infraestrutura, é bem bacana. Bom, e a gente também não pode deixar de agradecer aqui os nossos queridos colaboradores do PicPay, essa galera que a gente ama de coração. Tá? Então vou mandar um abraço aqui pro Rafael Thiago Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Paula Dias, Thalita Lima, Raíza Tavares, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, Lindsay Silva, João Marcelo Alves, Helder Maquiche, André Oliveira, Ariane Aleixo e Thaís Vaiksnoras. Um abraço também pro Francis Ivamur, Alfredo Andreasa, José Eduardo Magalhães, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Alberto Valadares, Cíntia Cassaro, Raíssa Holanda, Fernanda Rusa, Silvia Tieme e Augusto Alvarenga. Maravilha, galera. Um beijo no coração de vocês. A gente tá em quarentena, mas a gente tem que fazer um sorteio de um livro aí, né? Tem. Para isso a gente vai fazer uma live. Conforme prometido, todo mês a gente sorteia um livro para a galera que contribui com a gente lá no PicPay, no Plano Antiprojeto. E o livro desse mês é um livrinho sensacional chamado Conversas com Gaudí. Sim, o nosso querido arquiteto catalão, né? Grande ícone da arquitetura.
E é um livro da editora Perspectiva, que nos mandou esse livrinho aqui espetacular. Faz parte da coleção Debates, né, de arquitetura. Dizem que o Gaudí não era muito de escrever, parece, mas então ele gostava de falar, pelo jeito. E Sei. Entrevistaram um homem daí. esse livrinho, né, recupera o Gaudí oral, com todo o seu humor, insights e espírito visionário, e revela os segredos dos seus princípios construtivos, fundamentais para a compreensão de sua arquitetura, num percurso em que o leitor, a cada capítulo, sente-se como se estivesse na sala com o grande arquiteto catalão. Então, fantástico. Que legal. A gente vai fazer uma live, então, durante essa semana, para sortear para os nossos queridos contribuintes do PicPay, beleza? Um recado também que a gente precisa lembrar que é o seguinte, a gente ia fazer o episódio número 100, que seria na próxima semana, não nesse episódio, no outro. Só que seria o episódio comemorativo do quiz, né? Como a gente quer fazer o episódio quiz junto, né? O duelo entre eu e o Gabriel e a Renata fazendo como é que diz aí, a juíza de toda essa bagunça. Eu acho que a gente tem que esperar um momento que a gente possa se ver para ter esse duelo, né? Então, depois a gente vai ver como fazer, mas provavelmente a gente vai pular o episódio 100, depois a gente faz o 101. Quer dizer, a gente vai lançar primeiro o 101, depois faz o 100, entendeu? Beleza. Mas, de qualquer maneira, se você quer ajudar a Renata a montar as perguntas, qual que é o e-mail que a galera manda? quiz@arquipapo.com.br. Então, beleza. Então, quem tiver as perguntas, manda com pergunta e resposta pra Renata poder fazer lá pra gente lá. Beleza? Vamos pro episódio? Vamos. Como cada um tá trabalhando de casa, né, no seu famoso home office, eu acho que nada mais do que a gente compartilhar um pouco das experiências e alegrias e frustrações aí que cada um tá vivendo. É um momento histórico, né? É a primeira vez que a gente grava sem se ver. Nossa, é verdade. Nem o Gabriel eu estou vendo que ele tá em outro cômodo. A gente achou que assim era melhor para não dar problema, interferência no áudio. Então, o Renato tá na sala, eu tô no quarto. Beleza. É difícil não ver a carinha de vocês, né? Esses rostos maravilhosos. Mas eu acho que é assim que os ouvintes nos ouvem, né? Então, sem as nossas expressões faciais. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho nosso hoje. Talvez seja legal pra gente, né, sentir assim mais as dificuldades, né, que o ouvinte tem quando a gente explica uma obra, por exemplo, né? Já que eu não tô vendo vocês, se vocês não entenderem, o ouvinte também não vai entender. Eu nunca entendo. Ok. Então vamos lá. E principalmente, para quem não sabe, o Kazu muitas vezes ele ri em silêncio. É verdade. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Vamos lá. Bom, então, como é que é? Vamos começar isso? Quer que eu fale? Não, então, eu só tava... Quando a gente decidiu fazer esse tema aí, eu vi algumas reportagens e coisas que estão começando agora a falar bastante sobre essa questão do home office e tal. E eu trouxe alguns dados que eu achei interessante. O primeiro, que eu vi uma reportagem no ArcDaily, e tem um instituto chamado Global Workplace Analytics. Essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e eles observaram que entre 80% a 90% das pessoas empregadas nos Estados Unidos gostariam de trabalhar em casa, pelo menos parcialmente, né? Não necessariamente o tempo integral, mas em algum momento. Nossa, 90%? É um número bem expressivo. Em 2018, o IBGE, aqui no Brasil, fez uma pesquisa e mostrou que 3,8 milhões de brasileiros já trabalhavam dentro de casa. Então, que é um número ainda muito baixo, né? Se você pensar, acho que talvez dá, não sei, 2% aí da população, sei lá. Enfim, mas é um número que ainda acho que é pouco, né? Mas de alguma maneira, acho que em virtude de todo, enfim, a pandemia e coronavírus e tal, acho que muitas empresas que tinham uma certa resistência a trabalhar à distância e tal, tiveram que se adaptar meio que do dia para a noite, assim, né? Ó, agora vamos ter que fazer isso acontecer. Eu acho que com essa atitude forçada que a gente está sendo obrigado a tomar de trabalhar em casa, eu acho que o home office vai aumentar exponencialmente aqui no Brasil, sabe? Eu acho que tem muita gente que nunca pensou em trabalhar de casa, que vai achar essa ideia muito boa. E eu acho que muitos empregadores também vão achar isso uma boa ideia. Seja Sim. pelo fato de diminuir o tamanho dos escritórios, sei lá, o tamanho do aluguel, poder ficar em instalações menores, quanto também por economia, sabe? Eu acho que talvez esse novo cenário de home office seja um meio da relação
entre o empregado e o empregador ficar bem mais flexibilizada. Eu acho que isso vai fazer com que aumente a quantidade de trabalhadores informais, sabe? Pode ser. Nossa, que análise complexa. É. Esse é o nosso grande analítico aí. Não, mas até acho que é uma coisa bem natural de, por exemplo, você já ter uma relação de trabalho diferente de, ao invés de ser cobrado pelas horas que você vai estar no escritório, muito mais pelo que você tem que entregar, né? Pela meta e tal. Então, com certeza já vai ter uma mudança bem drástica, assim, nas relações, né? Não, eu assim, sem querer dizer se é bom ou ruim, sabe? Porque eu realmente não sei, sabe? Mas eu acho que as relações de trabalho vão ficar bem mais dinâmicas, mas tem muita gente que fala que isso vai precarizar o trabalho, sabe? Talvez muita gente que tem acesso hoje a muitos trabalhadores que têm carteira assinada, que estão respaldados pelas leis trabalhistas, não vão mais ter isso daí. Continuando lá as reportagens que eu tinha lido, tem só 2 escritórios, né, que são muito grandes, que é o Foster and Partners e o escritório Som, e eles escreveram, falaram algumas coisas em relação ao que está acontecendo agora, né? Então o Foster diz o seguinte: estamos testando o trabalho remoto há algum tempo. Todos os nossos escritórios na ASA fizeram isso com sucesso. Agora estão abertos novamente em Hong Kong, Shenzhen, Xangai e Pequim. E mais de 90% das nossas equipes em Londres está trabalhando de forma eficiente e colaborativa em casa. Então, segundo o Foster, aí está funcionando para eles lá. O Som, Beleza. que é o Skidmore, Owens and Merrill, escreveu o seguinte: seja educado. Acho que isso aqui era uma dica para a galera que vai trabalhar lá, mas seja educado, proativo e flexível. Comunique-se com frequência e ouça seus colegas. Há muita coisa desconhecida sobre o Covid-19, mas é o trabalho de um líder planejar uma série de cenários e garantir que todos os preparativos sejam feitos e liderar com um espírito de otimismo. Para esse fim, adotamos uma abordagem muito deliberada da comunicação, enquanto trabalhamos remotamente, sabendo que esse é um momento incerto e ansioso para muitas pessoas. Pois é, eu acho que esses escritórios grandes, realmente, eles já devem ter uma experiência de trabalho remoto, porque eles têm várias sedes, né? Não é bem a nossa realidade aqui do nosso escritóriozinho, né, Cazu? Exatamente. E aí que é a pergunta, como é que cada um tá, como é que afetou aí a rotina de vocês, como é que vocês estão fazendo aí? Então, o problema a prova A da questão, é que a gente tem um filho pequeno, tudo, e ele não tem aula, né? Ele não tá tendo aula. Ou seja, ele tá 24 horas por dia em casa. É. E demanda, né? Demanda bastante, porque, né, ele também tá com as atividades restritas, então a gente tem que achar a maneira do menino gastar energia e tá entretido. Fala que ele também não pode ficar com os avós, porque os avós são grupos de risco, né? Estão no grupo de risco. Então, eu e a Renata estamos tendo que nos revezar nessa atenção aí pro menino, né? Então, isso diminui o nosso horário de trabalho ali, diário, né? A gente tenta fazer da forma mais bem dividida possível, assim, mas no fim das contas dá uma zoada. E a gente acabou criando uma planilhinha de horas ali em função das horas do Davi, o que a gente consegue fazer, mas na prática cada dia é um dia, né? Acaba que extrapola o que é final de semana, o que é dia de semana, o que é horário, o que não é. Tem dia que a gente acorda às 5, e assim vai. Isso é uma coisa que a gente tem feito de vez em quando, sabe? O menino acorda geralmente tipo 7 horas, assim. Então uma das estratégias foi acordar às 5 para ter 2 horas ali de trabalho, estudo, antes de começar o carnaval todo aqui, né? Sim, porque a criança ela precisa ser, digamos, entretida, né, o tempo inteiro, né, principalmente porque não dá pra sair, gastar energia na grama lá fora, né. Então, quer dizer, e aí exige cara. atenção o tempo inteiro, né. E ele não brinca sozinho, sabe? Ele quer sempre ter alguém ali do lado, ou eu ou a Renata, ou os dois às vezes. Mas, então assim, tipo, eu acho que primeira coisa assim que essa quarentena afetou aqui em casa, assim, a rotina, foi nos horários que quando a gente vai pro escritório, os horários de trabalho são bem divididos, assim, né? Então, tipo, a gente entra no trabalho às 9, daí tem a hora do almoço, às 5:30 sai do trabalho. Então, tipo, tem bem delimitado quais são as horas de trabalho. E agora, aqui em casa, falo tanto por mim quanto para Renata, essas horas de trabalho, elas não são contínuas. Tipo, a gente trabalha, que nem eu falei, um exemplo assim, trabalha das 5 às 7, aí depois um trabalha das 9 a meio-dia, enquanto outro cuida da criança, daí, tipo, trabalha de novo das 2 às 6. Então, tipo assim, não tem uma pegada contínua de trabalho, assim, sabe? Isso
é uma questão impactante assim na rotina, né, no dia a dia, e também eu acho que, sei lá, às vezes atrapalha um pouco a produtividade, mas eu acho que pra mim não atrapalha, não. Eu acho que às vezes até é melhor, assim, sabe? Tipo, de a cada 2 horas ser obrigado a dar uma pausa. Acho que faz com que quando a gente volta mais focado, assim, no trabalho, sabe? É, um pouco aquela lógica de quanto menos tempo a gente tem, mais a gente consegue produzir, né? Tipo, eu sei que daqui 1 hora, 2 horas a criança vai acordar, então eu tenho que dar um gás pra conseguir terminar o máximo de coisa, né? Tem um pouco isso, assim, de É. dar essa certa urgência, assim, de você conseguir resolver, né? Eu acho que tem um pouco daquele método Pomodoro que a Renata falou há um tempo atrás. Tipo, de tempos em tempos, você tem que dar ter uma descompressão assim do trabalho para você render melhor. Eu acho que nesse Sim. caso até funciona, sabe? O problema é só que daí a descompressão rola na cozinha e daí vai todo mundo, né, comendo porcaria o dia inteiro. Pois é, a academia tá fechada, né? Cara, se terminar essa quarentena aqui com 7 quilos a mais, cara. Eu também, mas eu tô grávida. Sério? Olha só a Caraca. revelação, hein, Cazu? Exclusividade, meu Deus do céu. Olha aí. E você, Cazu, o que você tem a falar sobre a rotina na quarentena? Não, cara, a minha rotina, assim, tô tentando seguir o máximo aí os protocolos de ficar em casa, isolar e tal, e tentando, assim, tem que saindo só quando realmente precisa, né? Então, pra ir no mercado, enfim, fazer alguma visita para os meus pais, assim, mas... Cara, toda vez que você entra e sai de casa é um momento estressante, né? Porque você tem que, pô, sair com álcool gel, e daí passa álcool gel em tudo, aí volta, tira o tênis, tira não sei o quê, aí a roupa, né? É uma coisa que você, tipo, vai se Você acha adaptando, né? Você volta do estressante, cara? mercado... Eu tô saindo tão pouco de casa que quando eu saio é tipo um momento de alegria, nem que seja pra dar uma volta na quadra. Sério? Não, que, por exemplo, assim, você volta com a compra do mercado, aí você fala, caraca, será que tem vírus nessa embalagem de, sei lá, de macarrão, assim, aí passa álcool em gel É, na isso é latinha, sabe? É foda. uma coisa meio frenética, assim. Isso é foda. Lava o pacotinho de sucrilhos, né? O sucrilhos já sai mole quando você vai pegar. Já sai mal, exatamente. Mas acho que uma outra coisa também do dia a dia, que eu acho que tá sendo interessante, é essa parte de cozinhar, assim, que... normalmente a gente acaba tendo, né, sai pra almoçar num buffet por quilo, em jantar, ou pede muita coisa. E aqui em casa o que a gente tá tentando fazer é cozinhar bastante, assim. Então, pô, compro, Sim. né, vai no mercado, faz uma compra grande, e aí, pô, vamos fazer uns experimentos, testa isso aqui, come, né, e acho que também melhora um pouco a tua alimentação, assim. Quando é chefe de cozinha, assim, que nem o Cazu. O Kazu, lá no meu escritório, para sempre vai ser reconhecido como aquele cara que largou a arquitetura para fazer culinária, para virar cozinheiro. A expressão é É. virar cozinheiro. Mas, cara, eu li em algum lugar aqui na internet que. E se eu li na Na internet, internet. é verdade. Que aumentou vertiginosamente a procura por receitas de pão caseiro nessa quarentena. Ah, é verdade mesmo. E eu tenho uma boa aqui. Quer que eu passe pra vocês? A Por Renata é favor. melhor, a Renata é mais profissional. Os pães da Renata são espetaculares. Mas o Gabriel agora vai começar a fazer, vai criar o próprio fermentinho dele. Eu tô agora Ah, trabalhando é? com fermentação, Pia. Então, o negócio é o seguinte, cara. Se já tá ruim agora, no inverno, o negócio vai ser muito pior, Pia. Não vai ter comida mais no mercado, entendeu? Hoje você não pode ir no mercado pra comprar, porque senão você pega a doença. Mas no inverno, cara, não vai ter mais nada. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer que nem os vikings faziam. Eu pego o que tem disponível hoje no mercado e ponho pra fermentar. Uma técnica Boa, assim excelente ideia. entendeu? Manutenção da comida ali e tal, porque daí no inverno eu vou ter o que comer. Boa. Vai Ele, ser ele já comprou os picles potes. já comprei os potes, vai ser picles de junho até agosto aqui em casa. De ovo, de salsicha, de Picles de tudo. cenoura, Isso, sei lá. morango, sei lá. Morango, boa. A gente chama de geleia daí. Tá, vamos fazer uma outra pergunta aqui então. Como é que foi pra vocês, assim, vocês, né, trabalhavam nos escritórios e tal, e como é que, lógico, tem essa questão do dia a dia, que eu acho que afeta bastante, mas como que vocês organizaram também o espaço físico, digamos, em termos de como que vocês estão trabalhando na cama, no sofá, na mesa de jantar, como é que vocês criaram esse ambiente de trabalho pra vocês, hein? Bom, cara, pra mim, no começo, assim, foi bem difícil de adaptar, assim, sabe? Bom, primeiro falar lá do escritório. Por sorte, a gente já usava o Dropbox
para fazer o backup de todos os nossos documentos. Então, para a gente trabalhar em casa, a gente não teve tanto problema em acessar os nossos documentos, que a gente passou a utilizar o Dropbox para que todo mundo tivesse acesso às mesmas versões dos arquivos, né? Isso foi um facilitador. Aqui em casa, a gente tem um quarto meio sobrando aqui que a gente usa de closet, né? E eu me instalei aqui dentro. Então eu tenho uma mesinha aqui e tenho o meu laptop, uma cadeira. E a Renata Dentro tá do usando closet, a é mesa isso? de jantar. Pô, dentro do closet, Pia. Eu tô Tá dentro do armário, então. dentro do armário. Eu fico na sala, mas eu sempre fiquei na sala aqui quando eu tô trabalhando em casa, eventualmente sempre fazendo coisa ou do mestrado, ou trabalhando em casa mesmo. Eu prefiro ficar na sala, eu gosto de olhar pra fora, eu fico na mesa de jantar aqui. Eu gosto de olhar pras meias. Fico pensando, olha, aquela ali precisa de uma dobra maior, melhor ali. E eu gosto de ficar olhando lá pra fora e tal. Você já tinha escritório em casa, né, Cazu? O Cazu já tá em quarentena faz 3 anos. Exatamente. Eu já lançava tendência aí, olha aí. Visionário. Mas eu faço o home office, né, faz uns 2 anos já. E eu acho que, assim, na verdade, a gente tomou essa decisão lá no escritório por, acho que, 2 razões principais. Assim, a primeira que era uma questão de redução de custos, né, porque, enfim, tinha um momento econômico que ainda não estava muito legal, né, não sei o que vai ser aqui daqui para frente, mas... E a gente avaliou, assim, somando todos os custos de aluguel, de condomínio, e depois cada sócio tendo que ter um carro, tendo que se deslocar, pagar estacionamento, gasolina, etc. Então, de alguma maneira, a gente achou melhor, né, cortar esses gastos, né, e fazer essa adequação para cada um trabalhar de casa. E tinha uma outra questão que também era o próprio estilo de vida, né, principalmente um dos sócios lá que tinha mudado, assim, que estava com 2 filhos pequenos. Aham. Então, a dinâmica, né, a rotina da vida é completamente diferente. Então, pô, você tem hora para levar para escola, hora para pegar, hora para levar para natação, hora para... Então, assim, muitas vezes a produtividade dele tem funcionado melhor de noite ou de madrugada, né? Ou que nem vocês falaram, assim, bem cedo, por exemplo. Então, não estava fazendo muito sentido ele ficar indo todo dia lá, né? Ter essa questão física de se encontrar no escritório, sendo que a produtividade às vezes acabava sendo muito estressante, né? Além do deslocamento, enfim. Sim. Sim. Então, há 2 anos atrás, o que eu tinha feito aqui, eu tenho um quarto, né? Que já tinha uma pseudoestrutura já de escritório. E aí acabei trazendo todos os equipamentos, né? De computador, de impressora, catálogos de fornecedores, mostruários, enfim. E já tinha montado todo o escritório aqui dentro de casa. E assim, aí eu fui ver que, por exemplo, né, a gente atende muito cliente na parte residencial. Então, 90% dos clientes que eu atendo, eu vou na casa dos caras, sabe? Ou na casa, ou no terreno, ou no escritório deles. deles. O cara, né? Exatamente. Então, assim, eventualmente, se o cara não tem um lugar para ir, a gente acaba marcando num café, hein? É super fácil de resolver também, mas é muito mais prático pro cliente quando eu vou na casa dele, né? Cara, e olha a economia de aluguel, né, cara? Tipo, porra, quanto é que custa um aluguel, uma Sim. sala comercial pequena no centro da cidade, né? Não, exatamente, assim, se você racionalizar, digamos, né, a questão de custos, assim, é uma coisa a se reavaliar, né? Acho que a gente, às vezes, acaba essa coisa meio no automático, de ter o escritório, de ter o lugar para ir. Acho que depende um pouco do perfil da empresa que você tem ou que você está trabalhando, mas é possível mudar ou repensar algumas coisas que são muito, sei lá, tradicionais, digamos, nesse sentido. Sim. Agora, eu tenho uma questão, assim, cara, perguntar para você. A arquitetura é uma disciplina, assim, eu acho, bem colaborativa, né? Lá no escritório, quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente é um trabalho sempre a 4 mãos, assim, né? Muito mais que 4 mãos, inclusive. Todo mundo dá suas ideias, todo mundo conversa a respeito dos problemas ali do projeto, né? A gente está sempre conversando para evoluir. E não é só conversa, né? É muito questão de desenho. Às vezes um dos arquitetos desenha uma solução, mostra para a equipe, mais ou menos como a gente viu que acontecia ali como foi a ONU, né, que a gente viu no último episódio ali, né, os arquitetos estão sempre desenhando. Comparação bacana, hein? Em outra escala, assim. Agora, tipo, cara, se tá cada um em sua casa,
Como é que você faz para ter essa dinâmica? Cara, eu acho assim que quando a gente está no espaço físico, no mesmo espaço, eu acho que você tem uma dinâmica muito mais rápida, né? De troca de ideias, de evolução. Que eu acho que é o que a gente está experimentando aqui também gravando esse podcast, né? Um pode interromper, Sim, enfim, sim. as expressões também facilitam, então são adaptações que a gente precisa fazer. Uma coisa que eu observei, que eu acho que dentro desse tempo, né, desses 2 anos que a gente já faz, é o seguinte, a gente acaba conversando muito menos. Então, a participação de cada um dentro dos projetos, eu acho que elas parece que reduzem um pouco. Mas, por outro lado, eu acho que muitas vezes, quando a gente está no mesmo espaço, qualquer dúvida, a gente já quer conversar com o outro profissional. E muitas vezes, digamos assim, uma solução que você às vezes nem evoluiu tanto, mas você já quer jogar para a roda para ver e testar. Então, uma coisa que eu observei, assim, que como a gente está tentando, você conversa menos, então cada vez que você conversa, você tenta ser o mais eficiente possível. Então, eu observei que eu mudei um pouco no sentido, antes de perguntar para os outros sócios, será que eu estou certo dessa solução? Será que essa é a melhor solução? Então, me pareceu que eu acabei fazendo uma análise muito maior antes de apresentar para eles, sabe? Entendi. Então, tem um pouco desses 2 pontos, eu acho. Lá no meu escritório, a gente tá agora, a gente não tá começando nenhum projeto, a gente não tá muito nessa fase criativa, sabe? A gente tá mais tocando os projetos que já estavam iniciados. Mas eu perguntei porque eu realmente não sei como que eu faria lá, sabe? Como é que eu organizaria isso à distância. Mas eu acho que é uma coisa que, né, sem querer ser muito catastrófico, mas que vai ter que aprender como fazer, né? Não, mas é que aqui, quando você está fazendo uma videoconferência, já facilita bastante, né? Que você manda o material, discute as questões, você pode fazer uma reunião de briefing. É uma outra forma de contato. Você só tem que organizar melhor, porque realmente, que nem quando tá todo mundo no escritório, é isso que o Cazu falou, você vira e conversa na hora. Quando você tá todo mundo distante, você tem que sistematizar melhor as conversas. Você sabe, beleza, então vamos marcar uma reunião aqui de kick-off, de início de projeto, para a gente discutir nossas ideias a respeito do programa, o que vai ser feito, sabe? Eu acho que tem que sistematizar melhor o momento de conversa, assim, para ser Entendi. mais produtivo. Concordo com vocês. Mas eu acho que fica acho que os projetos talvez fiquem mais individualizados, assim, né? No escritório. Tipo, esse aqui é o meu projeto, esse é o do meu sócio. Então, tipo, mas acho que já é meio assim, né? Sempre tem um dono, né? Pelo menos a nossa dinâmica é sempre tem um arquiteto o mais responsável, digamos, por determinado projeto. Mas eu acho que, assim, perde, lógico que perde a questão da troca de ideias, sabe? Não tem como. Agora, o que dá para tentar fazer é minimizar isso. Então, lógico, liga o vídeo, faz o croquis, mostra pro cara na hora, joga os arquivos no Dropbox, olha, mudei, fiz isso no SketchUp. Então, assim, perde um pouco dessa facilidade, mas tem como resolver também, né? Só queria citar um exemplo, até na verdade, sobre essa questão dos escritórios mais tradicionais, assim, ou menos tradicionais, digamos. Porque há um tempo atrás eu fiz um projeto para uma empresa em que ela tinha 40 funcionários. Mas quando a gente sentou para definir o projeto, o proprietário falou, cara, eu quero só 30 mesas. Ai, 10 vão embora. Não, então, foi o que eu pensei, mas... Aí ele me explicou o seguinte, que a dinâmica, né, e o tipo de projeto que eles faziam, primeiro, os funcionários viajavam bastante, e muitos deles, a empresa incentivava que eles fizessem home office. Então, qual que era a dinâmica da empresa? Você tinha 30 postos de trabalho lá, e você trabalhava de casa, né, viajando, e aí quando você quisesse ir para o escritório, você só, tipo, avisava, posso ir para o escritório, tem vaga, né, alguma coisa, fazia uma reserva, digamos, para ir lá, e aí você chegava lá e sentava em qualquer mesa, sabe? Você não tinha a tua mesa, você não tinha o teu gaveteiro, assim, especificamente. O que a gente fez, na verdade, daí para deixar guardar suas coisas era um grande armário, uns lockers, assim. Então, cada funcionário tinha a própria chave lá, ele deixava o laptop ou artigos pessoais, né? E aí, quando ele chegava para trabalhar, ele abria o locker e montava a mesa onde ele queria. Então,
assim, era um jeito interessante dele já ter uma redução de custos, né? E em termos de aluguel, de espaço, de De tudo. espaço É, e também de equipamentos que você dispõe ali né, para os funcionários, número de computadores, quantidade de café que compra por mês. exatamente. Tem um cara que toma muito açúcar lá, é complicado. Mas sabe que eu já trabalhei no escritório que a estação não era fixa, a estação de trabalho, só que Hum, era com um computador desktop, assim. E uhum. era um festival de fazer comentário um no e-mail do outro, que a pessoa deixava o e-mail aberto. Putz, perigoso, hein? Puta, aí é Ah, foda, hein? piadinha, né? Não, era tudo brincadeirinha. É, mas isso Pra daí dá ter, processo trabalhista. Ah, não, mas era um ambiente informal e casual. Eu acho legal essa ideia de você poder trabalhar né, no lugar físico. Na verdade, o que eu gosto mais é a ideia, talvez, desse híbrido, sabe? De você ter alguns dias coletivos e alguns dias individuais. Porque eu gosto muito de ficar em casa. Claro, quem não gosta, né? Se puder ficar sem trabalhar, melhor ainda. Sem fazer nada, né? Sem limpar, sem. Tudo pronto. É, Sim. é. Olha, mas eu vou falar que, claro, eu gosto muito de ficar em casa, mas eu estava acostumado a ficar em casa no fim de semana, sabe? Para mim foi difícil a primeira semana de quarentena, sabe? Eu acho que, como a gente já falou, precisa de uma adaptação para você conseguir se comunicar com seus parceiros de forma produtiva, né? E eu acho que eu falei muito nisso na primeira semana. E acabou que, cara, eu fiquei estressadíssimo, assim, sabe? Porque acabou que parecia que eu tinha que resolver tudo. Eu não conseguia compartilhar os problemas com os meus colaboradores, com os meus sócios, sabe? Então, no começo foi bem difícil. Acho que a partir da segunda semana eu comecei a me adaptar melhor e comecei a tirar vantagem de estar trabalhando em casa. Mas, e agora eu acho que, realmente, como eu falei, tô gostando de fazer pausas no meio do trabalho e tal, né? Tipo, passar mais tempo com meu filho, com a família. Mas no começo foi difícil. Sim, sim, não, eu imagino mesmo, porque é uma adaptação muito grande, né? Tanto da rotina, do dia a dia, da produtividade, tudo assim, né? Eu lembro que quando eu vim, eu, assim, também tive um processo um pouco de adaptação ali, porque, cara, você tá em casa e você tá também, tipo, achando que tá final de semana, né? Então você tem uma outra lógica, assim, pô, de repente você. Trabalhar de pijama, né? Isso daí todo mundo fala que não pode. A gente pode até depois ver umas dicas, mas eu acho que, assim, é difícil mudar um pouco a cabeça de que você tá em casa trabalhando, né? Então, mas É. hoje, daí depois de um tempo, assim, você vai se acostumando e tal. E é interessante também, assim, porque no meu caso, por exemplo, eu trabalho com projeto e também trabalho com obra, né? Então, assim, tenho o home office, mas acabo saindo bastante de casa, né? Porque você tem que ver, Uhum. primeiro, cliente, fornecedor, você tem que ir na obra, você tem que comprar material. Então, nesses 2 anos, tipo, eu trabalho em casa, mas o tempo inteiro também, todo dia, né? Ou, assim, toda semana você tem alguma atividade externa para fazer. E a adaptação que você Uhum. tem, que eu tô tendo que fazer agora, é que você não sai de casa, né? Então, é tipo, tipo, tá em cativeiro mesmo, né? Então, assim, tua dinâmica é um pouco diferente. E as obras? Como é que são as obras nessa época de quarentena? Cara, agora as obras que eu tinha ou que estavam para começar, assim, pararam, tá tudo em espera agora. Que barra, hein? Vários condomínios né, residenciais assim estão controlando a entrada de prestador de serviço, então até para o marceneiro tirar a medida já é complicado, então fazer obra, então, nossa, tá bem, bem difícil Pior assim. ainda, né? E eu entendo, né, não tem muito o que fazer. Agora, a questão de projetos ainda continuam, né? Porque é um serviço que você consegue fazer de casa e a relação com o cliente você resolve com uma ligação, com WhatsApp, enfim, faz uma videoconferência, mas também já deu uma reduzida de alguns clientes que pediram para dar uma segurada, que talvez, né, como é um momento de incerteza, ainda não estão respondendo, digamos, com a rapidez assim que eles queriam também, né? Então é um processo um pouco mais lento em tudo, né? Que gera insegurança, né, em todo mundo, de saber quanto tempo isso vai demorar, quanto, né, deve gastar dinheiro ou não também, né? É, bem isso. A galera vai segurar mesmo.
Não sei como é que tá pra vocês isso, a questão do trabalho também. Se tá no mesmo ritmo, diminuir um pouco essa relação com os clientes e fornecedores. Cara, eu acho que a relação com clientes, assim, a gente já tinha quase que 100% assim, por e-mail e telefone. O que aconteceu é que a gente tinha reuniões frequentes com os clientes, né? Reuniões presenciais. E esses encontros presenciais não acontecem mais, né? Claro. E os encontros online que a gente faz, tipo videoconferências, né? Ou calls, como falam, a gente tem feito com uma frequência bem menor. E, tipo, com isso a gente acaba vendo que a gente acaba perdendo muito tempo em reunião que não é necessária, sabe? Com isso a gente acaba, que nem você falou, Cazu, a gente acaba criando essas reuniões virtuais só quando é estritamente necessário, sabe? E eu acho que isso é um ponto positivo. Tem muita gente que é aficionada em fazer reunião por qualquer coisa e uma grande perda de tempo, assim, muitas vezes, sabe? A gente também atende bastante online, assim, né? Bastante à distância. E como a gente faz projeto no escritório, também consegue ir tocando muita coisa. Mas projeta-se que vai ter não sei, talvez haja uma redução com o passar do tempo. Estamos sondando ainda o que irá acontecer. Ninguém sabe, né? Depende muito tempo depende muito de quanto tempo vai demorar esse negócio todo. Porque cada. É uma. Tem bastante gente que comenta como que você tira proveito disso, né? De como oferecer melhor esses serviços online também, né? Uhum. Como dar mais segurança para isso. É uma hora também de, em reduzindo talvez um pouco o volume das coisas, é uma hora de você apostar em rever teu modelo de gestão, o que você pode melhorar, que tipo de serviços que você pode implementar, que outras formas que dá para atender o cliente, como se comunicar melhor, enfim. Acho que também acaba que muitas vezes no dia a dia a gente não tem tempo para parar e fazer isso, e é uma boa prática, né? Mas posso falar uma coisa? Pode. Então, o lado positivo de tudo isso, pra mim, a vantagem, realmente tá em casa, tá? Tipo, uma outra fase, assim, eu tô curtindo bastante, assim. A possibilidade também que a nossa profissão dá de poder estar fazendo alguma coisa em casa é fantástica, né? Eu acho que depois do meu choque inicial da primeira semana, hoje eu posso falar que eu tô curtindo também esse negócio de home office. Eu acho que vai rolar, assim, as pessoas estão experimentando, né, vendo qual é que é, como é que é, mas eu acho que vai ter muita gente que vai querer continuar, assim, nem que seja parcialmente, né. Eu acho também. Desde que me mudei, assim, eu posso pontuar algumas vantagens aí que eu acho, assim, que me chamam mais atenção, assim, que primeiro tem essa redução Vamos de lá, vamos custos. pontuar as vantagens aí. Vamos lá. Assim, primeiro, eu acho que é a questão de custos. Então, você tem Legal. uma estrutura muito mais enxuta. Então, você gasta muito Uhum. menos. E isso em todas as esferas, né? Você pensa inicialmente em aluguel, gasolina, estacionamento, almoço, enfim. E, ao mesmo tempo, você também gasta menos as suas roupas. Pode ter só uma camisa agora, né? E não 3 como você tinha antes. Exatamente. Então, o que acontece? Você lava muito menos. Então, pô, você tem uma economia, Sei. entendeu? Elas duram, porra, 10 Precisa anos aí comprar sem mais problema. pijama só, né? Exato. Cazu jogou fora todas as cuecas aquele dia. Mas que roupa que você trabalha no dia a dia? Você perguntou pra quem? Pra todos. Eu no dia a dia Gabriel calça trabalha só de meia. e eu só eu trabalho geralmente de calça, sapatênis e uma polo ou uma camisa. E agora? Aí não, e agora? Aí vou te falar a vantagem. É não precisar usar calça e o maldito sapato, cara. Que, porra, que sapato de couro esquenta pra cacete, cara. Exatamente, você tá, tipo, cara. Jornal Nacional, assim, que tipo, você tá com roupa só pra cima da cintura? É só pra aparecer na live aqui, no call das reuniões que eu faço online. Cintura pra baixo, Havaianas e cueca. Porque tem uns memes ótimos na internet do pessoal, né, aparecendo errado nessas conferências. Aham, muito engraçado esses memes. Tipo, a mulher tá fazendo uma conferência e o marido não sabe que a mulher tá fazendo uma conferência, assim. Aí passa por trás ali, cueca, sei lá.
Mas e você, Cazu, com que roupa que você trabalha em casa aí? Então, assim, eu trabalhava sempre de calça jeans, sapatênis e camisa, né? Camisa social, assim. E aí, Uhum. cara, agora é bermuda, depende do dia, do clima, mas é bermuda, chinelo Bermuda, e é isso aí, chinelo, assim. cara. E Isso que é camisa, alegria, camiseta, isso é né? liberdade, cara. Puta merda. Exatamente, cara. Eu vivo de roupa de ginástica. Cara, acabou a De frieira. quê? Ninguém mais tem frieira nesse país. Puta vantagem aí, ó. Vodol. Aham. Ai, ai. Não, eu falei que eu tô vivendo de roupa de ginástica e como tá frio, com aquele roupão da Daju, sabe? Isso é uma coisa bem regional, acho que a maioria das pessoas não vão entender. Mas o roupão da Daju, Daju é uma empresa local aqui de artigos de cama, mesa e banho. O roupão é bem tradicional, assim, tipo, o roupão peludinho, não Microfibra. sei como é que é. Microfibra, isso mesmo. Sim. É de cobertinho, assim. É. Pantufas, né? É isso, é como vestir pantufas. Outra vantagem que eu vejo, assim, é que o tempo que eu perdia em deslocamentos, né, ou indo ver cliente, ou chegando até o escritório, Hoje você usa para ver o Instagram esse tempo. exatamente. Dá pra acordar Não, mais mas tarde. eu acho que aí vai, Você continua perdendo esse vai tempo. de cada um. Eu acordo mais tarde, mas o... Não, mas acho que você pode, por exemplo, eu tenho o costume de ler, então assim, Cazu, olha só, hein? Eu tenho o costume de ver meme na internet. e vendo lives, né, porque hoje agora só dá live. Só da live. Cara, mas você falou desse tempo perdido com o deslocamento diário, né, no transporte e tudo mais. Eu costumava ouvir podcast em duas situações: no carro, quando eu tô dirigindo, e na academia. Eu não estou mais dirigindo e não estou indo mais na academia. Considerando que nós temos um podcast, será que nosso negócio está em risco? Não, eu acho que não, Olha. porque, bom, depende do perfil do cara, né? Mas, por exemplo, eu acho que as pessoas também estão fazendo muita atividade doméstica. Então, essa coisa de lavar a louça, lavar roupa, passar pano na casa, é um momento também que você pode ser 2 em 1 ainda. É a tua academia e o teu momento de aprender podcast, cultura e dar umas risadas. Então agora. Ontem eu fiz faxina ouvindo ali o negocinho. Agora vai ser faxinando, então, tá, beleza. Acho que eu não tô faxinando tanto, então, hein, Rê? Pois é, né? Fica a dica, Gabriel. Tem que colocar o podcast em dia aqui. Mas uma outra coisa também que eu acho que você falou de academia, que assim, que agora não dá pra sair, mas fazendo o home office, eu conseguia organizar meu dia pra ir nos lugares quando tem menos gente, né? Então, por exemplo, você vai pra academia, você vai num horário que não tenha tanta gente, você pode ir, sei lá, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, que é uma solução interessante. Então, você vai no mercado, então assim, você resolve coisas do teu dia a dia pessoal em momentos que tem menos gente, né? O que vai te levar menos tempo para fazer as coisas e também é menos estressante, né? Lógico, aí você compensa trabalhando um pouco mais tarde em casa e tal, mas é uma coisa que você pode fazer e se adaptar na tua rotina, né? Legal, O mais difícil eu acho que é você falar até quando você trabalha mesmo, né? Trabalha tanta hora. Eu acho que isso é uma desvantagem. Eu reparei já que tanto os meus clientes quanto os meus colaboradores já perderam essa noção de até que horas você trabalha, sabe? Eu recebo WhatsApp 9h30 da noite, porque eu tô em casa, então eu tô no meu ambiente de trabalho, sabe? Essa parte é bem complicada, assim, porque se você não estabelece limite também para as coisas, aí é complicado. Mas acho que vai de cada um. O cara pode mandar mensagem, você pode ler e você responde amanhã, tipo, mas mas já me você perde um estressa, pouco essa cara. noção de então, mas você pode não ler, não leia. Põe 17 horas, não tive uma ideia. Você tem que ter um número de celular para os teus amigos e um número para o trabalho. E daí você simplesmente apaga o chip às 6 horas da tarde, sabe? Mas esse é o WhatsApp Business lá. Olha só como é que funciona isso aí. É o aplicativo do WhatsApp Business. Mas eu tenho isso aí? Olha, pega a dica com a tua mulher aí. Lá no escritório a gente tem um WhatsApp, tem um número corporativo, né? Que tem o WhatsApp Business, mas eu acho que talvez dê para ter no mesmo, não sei. Então vamos ver se você tiver no mesmo número, a única coisa que ele vai fazer é que ele tem umas etiquetas diferentes lá, eu acho que você precisaria ter um outro número mesmo. Acho. Então, celular dual chip. Mas eu acho que essa é uma parte que é complicada, assim, porque... E até a gente mesmo, quando tá trabalhando, você acaba se perdendo um pouco nos horários, assim. Então,
Acho que em termos de, digamos, sei lá, de saúde, assim, de mental, você tem uma vontade de ser mais produtivo e como você tá em casa e tal, então às vezes tem que cuidar um pouco para se controlar, assim, porque quando vê você pode estar até de noite, madrugada, resolvendo problemas e aí começa a afetar outras coisas, né? Dormir Eu acho mal, tá que, estressadão. sim, dependendo da pessoa, eu acho que trabalhar em casa pode ser bem libertador, mas dependendo do jeito que você encara, também pode ser uma prisão, sabe? Você tá sempre no seu ambiente de trabalho, você tá sempre trabalhando, sempre ligado. Isso foi uma coisa complicada para mim também, É. sabe? Eu tinha. Enfim, eu não trabalho tão perto de casa, sempre vou de carro. E o trajeto do escritório até a minha casa, ele era tipo um momento de descompressão, sabe? Eu ia ouvindo uma música ou ouvindo um podcast, e quando eu chegava em casa, eu estava num ambiente completamente novo e eu conseguia esquecer do trabalho. E tanto por causa desse tempo que eu tinha para mudar o meu mindset, como também por ser um ambiente diferente, sabe? Ver outras coisas, não conviver com as pessoas do escritório. E agora eu não tenho mais isso. Eu sou a pessoa do escritório. Eu separei umas dicas aqui da internet, eu fiz um compilado aqui. E acho que a gente. Dicas de assim, de como criar o seu home office dentro de casa e tal, e blá blá blá. Então, eu vou lendo aqui e a gente vai comentando, pode ser? Vamos lá. Então, assim, ó, tem coisas de ArcDaily, Exame, todas as mídias aí do mundo, tá? Então, a primeira questão é o seguinte: limite a quantidade de notícias, pra não ficar louco. Notícias, tá. Você está falando especificamente sobre notícias do coronavírus que deixa todo mundo nervoso. Exatamente. Eu acho que não só, porque como você tá em casa, você não vai ter um olhar julgador no seu computador ali, às vezes você pode se perder aí, né? Entendi, não tem ninguém ali atrás passando, falando, porra, faz meia hora que esse cara tá lendo a tititi. Exatamente. É verdade isso. Quem controla, né? Quem te controla. Então isso daí precisa ter disciplina. Disciplina, exatamente. A segunda aqui que eu tenho é a seguinte, o que o Gabriel já trouxe. Não trabalhe de pijama, tá? Não há necessidade de terno e gravata, mas vista-se normalmente, olha aí. Então temos disciplina e um guarda-roupa. Mantenha a rotina. Mantenha seus horários de trabalho e de descanso. Não trabalhe até de madrugada, olha aí. Olha lá. Mas daí é para pessoas que não têm filhos, né? Vamos falar a verdade. Isso, pra quem não tem filho. Quem tem filho trabalha quando dá. Ou tem que dar um remedinho pra criança aí, gente. Crie um espaço de trabalho. Não é a cama e não é na frente da televisão. Do lado da geladeira. Nossa, acho que é o pior lugar, né, Gabriel? Não, mas acho que aqui, assim, de maneira geral, resumindo algumas dicas desse quesito, que é, você tem um lugar de trabalho que seja um lugar, né, se for possível, um lugar mais tranquilo da casa, né? Que nem o Gabriel dentro do closet, acho que ali é um bom isolamento. Bom. Um lugar que seja... Só não é muito legal pra fazer videochamada. Mas que seja um lugar minimamente iluminado, arejado, que você tenha, né, conforto, enfim. Acho que essas são regras até meio gerais, assim. Outra coisa que... isso é uma coisa que eu acho legal, assim. Você organizar o teu ambiente de trabalho, primeiro, deixar ele organizado, que você tenha o máximo possível das coisas à mão, assim. Então, que... Cara, eu não consigo organizar o meu ambiente de trabalho nem quando eu tô no escritório, cara. Minha mesa é uma zona. Sério, Gabriel? Olha aí. É um momento pra gente revisar certas atitudes. Tem como, há 35 anos eu sou assim. Mas esse negócio da bagunça, eu sou bem desorganizada. Eu sou super desorganizada. Mas o problema é que eu não me incomodo o suficiente pra eu querer organizar. Aí que tá o negócio. Porque eu acho que as pessoas que têm menor tolerância à bagunça, elas é isso, entendeu? Que move a você querer deixar organizado. Eu acho que é. E, tipo, eu que tô trabalhando na sala, que já virou um playground, sabe? Tipo, um papel a mais, um papel a menos. O que diferença vai fazer? Tanto faz. Quando vê o Davi tá colorindo as plantas ali, que é tudo preto e branco, né? Fazendo... Ele já fez isso. Já fez isso, como é que né? faz Ele põe o molho. Não, mas uma coisa que eu faço, assim, por exemplo, eu, sei lá, preciso dos catálogos de coisas à mão, então eu procuro deixar o mais próximo possível da minha cadeira, sabe? Pra você ficar evitando você se levantar, pegar as coisas. Enfim, mas aí vira um sedentarismo total, né, bicho? Caralho, o cara não sai de casa, nem levanta a bunda da cadeira pra pegar o catálogo? É que senão quando você vai pegar o é catálogo, o contrário, você cara, já vê, você tem que me deu fome. esconder o negócio. Não. Não. Tem que esconder o catálogo. Se de preferência, se você mora com alguém, pede pra outra pessoa esconder. Daí você faz uma gincana toda vez que você for precisar de alguma coisa.
Beleza, olha aí. Morem com o Gabriel. Tá. Colocam assim, realizar reuniões virtuais regularmente. Eu acho que essa aqui é uma questão de... Porque muitas pessoas podem sentir que ficarem isoladas, né? Porque você deixa de ter o contato pessoal e, enfim, conversar com as pessoas. Então, uma das dicas é continue tendo essas reuniões para conversar, para trocar ideias, até frustrações, enfim. E até pra deixar todo mundo, tipo, no mesmo patamar, assim, sabe? Às vezes, quando você tá num ambiente físico, você comenta alguma coisa com a pessoa do teu lado direito e a pessoa do teu lado esquerdo escuta. Então ela se sente parte daquilo, de uma certa forma, ela sabe o que está acontecendo no escritório, quais são os problemas do escritório. Quando você tem um monte de conversa só entre A e B, às vezes tem algumas pessoas que fazem parte da tua corporação, fazem parte do escritório, que vão ficar sem saber o que está acontecendo. E esse atraso na chegada da informação para algumas pessoas pode ser prejudicial tanto pro trabalho em si, quanto também para a pessoa se sentir entrosada na equipe, sabe? Sim, sim, com certeza. E até isso que é umas dicas que eles dão também, assim, pô, deixe claro, né, qual que vai ser o cronograma, o acesso também à nuvem, tipo, que seja fácil para todo mundo. Então, assim, para tentar reduzir um pouco essa falta de comunicação, né? Porque, enfim, é importante que as pessoas saibam o que está sendo feito, a evolução das coisas, porque tá em casa, mas ao mesmo tempo você precisa entregar as coisas e continuar produzindo, né? Tem outras coisas aqui, ó. Faça pausas, né, de vez em quando, tome um lanche, levante um pouco aí. Então o Gabriel já falou. Tomar o lanche é a parte mais importante. Não esqueça de tomar o lanche. Agora, aqui eu tenho um questionamento. O pessoal escreveu, não misture tarefas profissionais com domésticas. Quando vejo, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo aqui, cara. É complicado, né? Então tipo o quê? Não pode pagar a conta durante... Puta, falando nisso, hein? Não pagou IPTU, né? Puta... Passou, né? Passou dia 10 aí, já foi tudo aí. Meu Deus. Eu acho que é isso, assim. Tem outras dicas aí que cada um faz e tal. Eu acho que o que eu também procuro fazer é deixar que mais... uma dica que eu dou é tenha 2 monitores. Essa dica de home office é a melhor que eu posso dar. Isso é boa mesmo. Eu não tenho 2 monitores e tenho problema. Tem um monitor embaixo do teu pé aí. Só que não tenho aonde colocar, tá? A mesa é pequena. Tira uma prateleira de meia. Porra, sacanagem. Vocês são foda, hein? Tô jogando na cara, velho. Vamos encerrar que o Gabriel tá puto já. Tá. E escuta. E como é que vai ser esse mundo Como é que vai ser esse mundo pós-apocalíptico? Quando a gente sair da quarentena, o que vai acontecer? Vai estar todo mundo com falta de vitamina D e o que mais? Como é que vai ser a arquitetura depois disso? Cara, aliás, tá chegando na minha hora do meu sol aqui que entra na janela, a vitamina D tá me chamando ali. Mas, cara, eu acho assim, eu acho que vai ser uma mudança bem drástica, assim. Eu acho que depende como cada um analisa, se é mais pessimista ou menos, assim, mas eu acho que vai ser uma mudança bem grande de ritmo de vida, de hábitos, de costumes, sabe? Uma coisa que eu acho que vai mudar, não só para arquitetura, mas em geral, é como que as pessoas fazem o networking, sabe? Eu acho que até 3 semanas atrás, até mês passado, o networking era muito feito de maneira presencial. Você conhecia uma pessoa, você sabia que essa pessoa conhecia uma outra pessoa, e daí vocês marcavam reunião, convidava para ir no escritório, tomar um café, coisa e tal. Eu acho que cada vez mais esse networking vai ser através das mídias sociais, do LinkedIn, do que você publica na internet, da divulgação do seu trabalho pela web. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão acabar se conhecendo pelo computador. Com certeza, cara. Eu acho que isso realmente vai mudar bastante, assim. E como todo mundo vai estar nessa mesma problema, digamos, então acho que essas relações vão meio que ser forçadas a ir lá e todo mundo vai estar disposto também a fazer os contatos pelas redes sociais, né? Vai ser uma coisa meio que inevitável, assim. Uma coisa que eu também vejo, assim, na minha parte, assim, por exemplo, faço projeto, mas como a obra, né? O projeto a gente faz virtualmente, mas a obra, ela precisa ser construída. Então ela precisa das pessoas lá, precisa ser entregue. Então não tem como, assim. Então essa é uma parte que a gente está avaliando, assim, tentando entender muito como é que a gente vai fazer isso, sabe? Porque vai ser uma coisa que vai mudar bastante, eu acho. Eu acho que a gente vai ficar também racionalizar um pouco mais os nossos custos, os nossos deslocamentos, sabe? Toda vez, será que tem um jeito mais econômico e mais rápido, ou que eu perca menos tempo, assim? Acho que vai mudar um pouco isso. Eu acho que realmente até o contato mesmo, sabe? Porque a nossa cultura é muito do pegar, né? Beijinho, abraço. Esse contato, Já era. assim, eu acho que a gente
vai continuar, né, indo nos lugares, mas com mais distância mesmo, né? Falando mais de distância, né? Se pegando menos, assim. Eu até fiquei pensando, assim, né? Em você tendo reuniões presenciais, o quão próximo isso precisa ser, né? Uma pessoa da outra. Pegar aquelas salas gigantes de reunião, todo mundo pula uma cadeira, assim, sabe? Aham, vai ser assim mesmo. Com certeza. Enfim, porque eu acho que, né, faz parte do trabalho, a gente vai continuar tendo que ir nos lugares e tudo, mas eu acho que, né, dá pra. Esse hábito que a gente tem que sempre de pegar na mão, né, de dar beijo e não sei o quê, eu acho que vai realmente mudar bastante. Eu acho que sim também. Tem que começar já criar uma moda de uma saudação aí diferente. Eu acho que é que nem os japoneses, né? Tipo, só se curva ali. Hi! É assim na prática mesmo no Japão? Casu. É, sim, é só hi. Dizem, não sei. Eu tenho um amigo meu que ele é um senhor já, mas ele foi visitar, digamos, sei lá, os primos no Japão, aquela coisa, daí ele falou, caralho, né, sabe, não vejo há 40 anos os primos, né, e ele chegou lá, pô, querendo dar um abraço, fazer um upa nos primos, né, e aí quando chegou assim, só hi, balança a cabeça de distância, hi, e é isso aí, nem se tocaram. Isso vai ser uma mudança grande. Mas eu acho que Isso até. Acho que essa questão de as próximas mudanças e coisas, acho que a gente pode fazer até um episódio sobre isso. O que vocês acham? A gente deixa pra uma Cara, próxima pra gente se aprofundar nessa temática aí. Beleza, vamos fazer sim. Acho que dá um episódio inteiro dessas loucuras aí. Sim. Fechou então? Fechou. Sim. Acho que é isso aí, né? É isso aí. É isso Cara, aí. então assim, eu acho que desejo que todos que estejam nos ouvindo aí estejam Bem? saudáveis, né? Estejam É. bem, né? E se cuidem aí, galera. Fiquem em casa e se puder também manda um e-mail pra gente, um direct, alguma coisa pra gente saber como é que vocês estão se virando nessa quarentena aí. Valeu? É isso aí. Valeu? Valeu, beijo. Um abraço, até mais. Falou, tchau, tchau. Não, então vamos agradecer aos nossos queridos ouvintes que mandaram e-mails, mensagens e tudo mais. Eu vou começar aqui com a Aline Barbosa Teixeira. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo maravilhoso, esplêndido, sensacional, topzera, surreal podcast. Sério, sou muito viciado em podcasts e vocês estão no meu top 10. Obrigada pelo carinho de vocês. Como sugestão, gostaria que falassem sobre cidades efêmeras, que são construídas com o básico que a cidade deveria ter, como educação, saúde, segurança e lazer. Essas cidades podem ser observadas no carnaval, festivais e temporada de praias. Se vocês pudessem falar a respeito e ajudar muito no meu TCC, que vou escrever sobre Praia do Rio Sono, na minha cidade natal. Olha aí, quer uma ajuda pro TCC lá, Renata? Vamos dar uma pesquisada aí. Vamos ver. Ela mandou aqui, ó. Sou Aline Bart, acadêmica do 9º período de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Católica do Tocantins. Olha lá. Valeu. Um beijo, Aline. Valeu. O Marcelo Henrique que mandou pra gente também. Olá, amigos do Arquipapo. Me chamo Marcelo Henrique e estou no 10º semestre de Arquitetura aqui de Londrina, Paraná. Gostei muito do último episódio de vocês e nada melhor que uma boa treta para incrementar um projeto, principalmente um tão importante como o da ONU. Se na faculdade ninguém sabe de porra nenhuma, já dá vontade de estrangular um colega do grupo por ficar opinando nas decisões. Imagina um ambiente onde todos os grupos são os melhores de cada país. Imagina como seria se essa galera tivesse criado a Torre Salvestre. Um abraço a todos. Realmente, você conseguir ter opiniões diversas, né? Eu gostei que ele já tá usando o nosso termo novo da Torre Salvestre, né? Exatamente. Esqueçam a Eiffel, agora a Torre Salvestre. Pra quem quiser, pode dar pra ouvir o episódio de Paris lá. Mas realmente essa questão da ONU foi um puta trabalho em grupo, assim, que deve ter dado uma zona do caralho, assim. Mas foi legal. Se não fosse Inclusive se não fosse teu líder lá, né? Exatamente. Caio Nagano também mandou aqui, ó. Parabéns, esse episódio está demais, que era o da ONU, né? Fica aí mais uma prova da genialidade do Oscar. Do Oscar Niemeyer, foi mal. O feito desse cara é de arrepiar. Dica para o grupo: poderiam filmar e disponibilizar no YouTube. Excelente trabalho. E aí, Renata, dá pra ser no YouTube ou não? Pois é, mas daí não dá pra gravar de pijama, né? Complicado, né? Vamos ver. A gente já até colocou alguns episódios lá no YouTube,
Mas assim, tá só o áudio lá, né? Mas de repente quem quiser já ouvir, às vezes fica mais fácil ouvir pelo YouTube, tem esses últimos episódios a gente colocou lá. A Lauren Beudinazzi, ela mandou pra gente lá do episódio de Paris o seguinte, que ela estava ouvindo 2 podcasts, né, o Dorkcast e o Arquipapo, e lembrei dessa viagem que nunca foi meu sonho, mas que verdadeiramente as obras arquitetônicas são maravilhosas. No Arquipapo tem um episódio chamado Paris, onde ri demais ouvindo, que o episódio é divertido e com tamanha qualidade de informações para nós arquitetos. O Museu do Louvre foi exatamente a obra que eu mais queria conhecer. E quando vamos andando pelas praças, jardins, vamos olhando o mapa e sabendo que ele está lá tão pertinho de nós e ainda não enxergamos. E a ansiedade vai batendo, pois ficamos pensando, cadê ele? E assim como no piscar de olhos, já vislumbramos algo brilhando com raios de sol se refletindo. Ele é de fato um belo de um museu e uma das melhores intervenções arquitetônicas que o mundo já presenciou. Obrigado aos podcasts por nos ensinar tanto, com tantas informações importantes para a nossa área. Para os arquitetos que ainda não conhecem e para quem aprecia arquitetura, corre lá adquirir mais conhecimento em sua vida. Pois sem arquitetura, ninguém estaria em pleno conforto das suas casas, trabalhos no mundo. Olha só que profundo isso. Obrigada, Lauren. Valeu, muito obrigado. E a última mensagem aqui, ó, do Fábio Sukagi. Lembra dele, Renata? Lembro. E aí, pessoal, beleza? Bom, vim dar um parecer sobre este ano maravilhoso, onde tive o primeiro contato com a profissão, o estágio. Fiquei 10 meses em um escritório aqui em Maringá, VEC Arquitetura, onde fiz grandes amigos e aprendi muito, e colocava playlist Arquipapo toda manhã possível, olha aí. Acabei saindo, pois fui convidado para estagiar na prefeitura aqui da cidade, na Secretaria de Mobilidade. E ao me despedir da VEC, eu vi palavras que realmente não esperava. Elogios, desejos de sucesso e que as portas estariam sempre abertas. Olha aí, Fábio, essa é a parte mais importante, deixar as portas abertas. Vocês me ajudaram muito com as dicas de livros que pedi para o TCC e com os podcasts. Na primeira mensagem que mandei, contei um pouco sobre mim, os medos, incertezas na profissão, etc. Agora, fazendo o balanço do ano, vi que consigo. Obrigado por tudo. Porra, que legal, Fábio. Que legal. O Fábio, muito legal, né? Ele, há um tempo atrás, acho que, o ano passado, mandou uma mensagem pra gente pedindo referência sobre arquitetura indígena, sobre construções, enfim, referências de livros e tal. E a gente jogou isso pros nossos ouvintes, pra galera lá no grupo do Arquipapo, do Facebook. E muita gente ajudou, contribuiu, mandou referências. Nossa, foi muito legal. E daí a gente repassou tudo pra ele. E dele ajudou. Que bom que daí todas essas referências ajudaram bastante ele lá. Valeu, Fábio. Que bom mesmo. Obrigada, pessoal, por terem entrado em contato. E para Maravilha. entrar em contato com o Arquipapo é fácil. Temos o contato@arquipapo.com.br para mandar e-mails. Dá para falar com a gente pelo Instagram, né? Mandar direct, mandar mensagem, marcar a gente nos stories. Dá para falar com a gente pelo Facebook. E no Facebook também a gente tem um grupo fechado lá do Arquipapo, que dá para trocar experiência, dá para mandar post legal. Tem umas trocas de conteúdo acontecendo também. Para ouvir o Arquipapo, a gente tá no Spotify, né? E no iTunes e qualquer agregador de podcast. Dá para ouvir direto do site, dá para ouvir pelo YouTube, dá para ouvir de várias maneiras. Beleza. E lembrando também, se você quiser contribuir com a gente lá no PicPay, é só procurar por @arquipapo. Tem 2 planinhos lá de contribuição, o plano estudo preliminar e o plano anteprojeto. Lembrando que no plano anteprojeto a gente faz um sorteio de um brinde, um presente a cada mês também. E é isso aí, lembre também de mandar o e-mail pro quiz@arquipapo.com.br com as perguntas para Renata fazer pra gente. Muito bem. Muito obrigada, até a próxima. Valeu, tchau. Beijo. Nessa estrada escura, a carona que eu peguei pra sair do... Já vou ter que atender aqui rapidinho, peraí. Vai. Fala, Salva, falou pessoal aí? Vamos acompanhando esse reality show aí. De Natal, é todo mundo saindo. É só ficar em quarentena que engravida. Pois é, mas esse foi antes da quarentena, né? Pensa agora que daí na próxima quarentena, nossa, que horrível falar isso, na próxima quarentena, vai ter 2 crianças. Puta merda, aí não vai dar pra trabalhar mesmo. Pra chegar nesse Ó, voltei, Gabriel voltei. caiu. Caiu, machucou? Machuquei. acontecer.